Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje esse bate-papo direcionado às famílias, né? Sempre nós conversamos com os alunos, com as crianças, com os adolescentes e hoje o direcionamento ele vem para a família, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho da saúde mental, né, da família durante esta pandemia, tá bom? Nós vamos discorrer sobre algumas dicas importantes sobre esse assunto, certo? Bom, estado pandêmico. Estamos todos vivendo esta dificuldade, estamos todos passando por isso. Sejamos pais, mães, professores, profissionais liberais, empresários, comerciantes, donas de casa, certo? Desempregados, enfim. Hoje a sociedade ela se encontra em uma esfera muito difícil, uma situação muito difícil. Preocupa-se com a saúde, preocupa-se com o mantimento, preocupa-se com a criação do filho, preocupa-se se o filho vai dar certo, né? A gente utiliza essa expressão, todos nasceram para dar certo, gente, certo? Mas a gente usa, né? Será que vai dar certo? Será que essa criança, esse adolescente, ele vai estudar ou ele vai se dedicar a alguma coisa que ele realmente goste? Ele, enfim, vai ser uma pessoa direita, uma pessoa honesta, uma pessoa admirável, enfim. São tantas ansiedades de nós pais e hoje eu vou compartilhar algumas coisinhas com vocês sobre a nossa saúde mental, a preservação da nossa saúde mental, né? Como segurar essa barra nessa situação tão difícil, certo? Então, com o apoio do Guia de Saúde Mental da revista Nova Escola, eu vou falar algumas dicas para vocês. A primeira, gente, é a rotina. Gente, a nossa vida saiu do eixo de março para cá. Se você trabalhava fora, você está trabalhando em casa ou está desempregado e você está com aquelas crianças em casa, com aqueles adolescentes em casa, a criança que é hiperativa, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, o adolescente que quer trocar a noite pelo dia, a internet que não é suficiente, enfim. Só que quem manda na sua casa é você, certo? Você não pode ser comparado na sua casa a um gerente de hotel. Eu sempre utilizo essa expressão porque eu acho que ela é a que mais define muitos pais do século XXI. Pai, pega o papel higiênico para mim. Pai, a lâmpada do meu quarto queimou. Mãe, me dá R$10. Mãe, precisava descascar a laranja que eu não sei direito. Então, gente, quando eu tô lidando com crianças pequenas, é uma situação de aprendizado. Mas existem pais que estão se pondo nesse papel de dar tudo na mão do filho. E aí o que acontece? Você, mãe, você, pai, você se esgota, você não aguenta. Porque toda hora dando. E aí você fala assim, meu Deus, mas e de mim quem cuida? Primeiro cuide de você. Depois você vai cuidar do seu filho, do seu marido, da sua esposa, certo? Tudo bem? Uma outra situação que eu ouvi esses dias, que eu achei muito saudável, é assim, quando você está num avião e você tem as primeiras orientações, fala-se assim, se houver despressurização, as máscaras cairão, coloque em você, certo? Então, está você e seu filho. Você imaginar, eu vou colocar a primeira máscara no seu filho, mas primeiro você tem que pôr a máscara em você, para depois você pôr no seu filho. Você tem que respirar para ajudar seu filho. E às vezes nós não estamos respirando para ajudar os nossos filhos. Eu e vocês. Certo? Então, a rotina, gente. O que eu posso fazer para ajudar a minha criança na pandemia, o meu adolescente? Eu falo assim, meu amor, você tem aula de manhã? Você vai fazer suas lições de manhã. Você tem aula à tarde? Você vai fazer suas aulas à tarde. Minha linda adolescente, meu lindo adolescente, vamos aprender a fazer as coisas, as tarefas domésticas, você tem que me ajudar. Não é porque eu estou em casa que eu tenho que me sobrecarregar ensinando,
né? Muitos não têm formação de professor e estão, assim, se empenhando muito e tendo também muitas dificuldades nesse papel. Talvez vocês hoje tenham uma outra visão do que é ser professor, certo? E aí, às vezes você vê o professor saindo do carro para ir dar aula, ou ele tá chegando lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, plena, ou ele chega descabelado, ela chega descabelada, zoada, acabada, e você, a língua cai e fala, nossa, este professor, esta professora, nossa, que feia, horrorosa, nossa, que metido, arrogante. Gente, hoje vocês percebem como que é a profissão de uma pessoa que muitas vezes passa manhã, tarde e noite dentro de uma escola, dá aula em 3 períodos, certo? Então, você tem que estabelecer a rotina. A rotina ela tem que ser organizada com horários, com conversa, com reunião de família. Você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Você tem que delegar, certo? Tudo bem? Na sua casa você tem que delegar quem que vai fazer o quê na hora que você quiser. Não é a hora que o filho quiser, certo? Mas é a hora que você determinar. Se é 8 horas para acordar, são 8 horas. Se é 7 horas, são 9 horas. Se é 11 horas para dormir, você tiver que desligar o Wi-Fi, seu filho tiver uma síncope nervosa, né? Querer babar no chão, você deixa ele babar. Porque você é autoridade dentro da sua casa. Tudo bem? Bom, aí nós temos, gente, o que devo permitir que eles assistam? Na questão dos noticiários. Eles devem saber o que está acontecendo. As crianças devem sim saber o que está ocorrendo, gente. Certo? As pessoas, elas têm que saber. As crianças têm que saber que tem muita gente falecendo, que é um perigo iminente, que a qualquer momento isso pode ser acometido nas nossas casas, né? Eu sempre falo para mim, olha, os bichinhos invisíveis, eles estão na rua e eles podem vir na nossa mão, no nosso pé, e a gente tem que tomar cuidado com essa higiene, e ela já incutiu isso na cabecinha dela, apesar de tão pequena. Então, passa, assim, às vezes algumas imagens fortes no noticiário, eu procuro não assistir direto, pela minha saúde mental, mas pelo menos uma vez por dia eu preciso assistir para saber o que está ocorrendo. E aí quando ela está comigo vendo, assistindo, e ela faz alguma pergunta, eu esclareço, falo a verdade. Então os filhos eles devem sim assistir os noticiários, saber o que está havendo no mundo, certo? Depois, gente, que atividades eu devo oferecer, além das escolares? Tem que ter o momento do lazer, tem que ter o momento de você vai assistir um filme, tem que ter o momento que você vai ler um livro, tem que ter o momento que eles vão brincar ou vocês juntos vão brincar. Tem que ter um momento, mãe de adolescente, pai de adolescente, que você vai chegar nele e falar assim, como que faz para você se aproximar do seu filho adolescente? É isso, gente. Como que eu faço para baixar o aplicativo tal? Como que eu faço para fazer tal situação no celular? Como que eu faço para pagar uma conta pelo celular que eu não estou conseguindo? Gente, é a tecnologia que vai te aproximar do teu filho adolescente, certo? E das crianças, gente, é a brincadeira, certo? É as refeições juntas, nem que for uma que você conseguir fazer todo mundo junto, mas você fazer junto. Esse tipo de atividade, gente, atividade física dentro de casa. Poxa, é tão importante, nós temos um grande número de jovens, adolescentes e crianças obesas, certo? Então a gente tem que cuidar da saúde deles. Então, pessoal, nós percebemos, e é um dos motivos, uma das comorbidades da pandemia do corona, né, obesidade. Então já é um foco para você falar assim, olha, você não pode comer tudo isso, né? Você não pode ficar sentado nesse sofá o dia inteiro, deitado nessa cama nesse escuro. Deixa a luz do sol entrar, certo? Então, gente, é muito importante essa ligação, entendeu? De vocês estarem ali, né? Oferecendo situações diferentes. Vamos fazer um bolo juntos? Vamos fazer uma pizza caseira juntas? Vamos fazer, tem umas frutinhas lá que já estão quase acabando, lá zoando. Vamos pegar e fazer uma saladinha de fruta com essa fruta pra gente não perder?
certo? Então você já põe incute a noção de que não pode desperdiçar, que nós não sabemos o dia de amanhã se nós teremos. Esse tipo de situação, gente, não é culto à pobreza, não. Mas é a realidade, ensinar a realidade aos nossos filhos, às nossas crianças. Tudo bem? Bom, outra situação, gente, que nós vamos falar é sobre a ansiedade e o comportamento. O filho é o reflexo do pai, mas é todinho. Todinho, todinho, todinho. Se você oferece um perfil, mostra uma imagem de ansioso, seu filho certamente, ele pode até não ser, mas ele vai demonstrar isso para você, né? Destemido, eu posso peitar todo mundo, porque eu vou brigar com todo mundo na rua, eu vou xingar, eu vou falar, eu vou acontecer, seu filho também vai ser bocão, certo? Então, a ansiedade e comportamento, nós temos que o quê? Que tentar nos controlar, é pôr a máscara em nós, lembra lá no começo, para depois você colocar no teu filho, certo? Então, o que a gente tem ali, gente? Quais são os sinais que teu filho está ansioso? Ele está entediado, ele não está conversando mais, ele se fechou, ou de repente ele está falando mais que a boca. O que está acontecendo? Que mudanças de comportamento? Nossa, meu filho não conversa mais comigo, nossa, minha filha tá tão bocuda. Será que os amiguinhos dele são bocudinhos também? Será que os amigos também são destemidos? Será que os amigos ficam falando, vamos fazer o culto à solidão? Vamos fazer o culto à morte? Eu vou morrer mesmo, então deixa eu ficar nesse quarto, no fedor, um monte de prato embaixo, copo, certo? Então, gente, tomem cuidado com esses sinais e já ajam. Não deixe eles entrarem na UTI emocional. Não deixa, gente, o seu filho entrar nessa situação de UTI emocional. Não, não. Você não permita isso. Nós não podemos perder o nosso filho. Certo? Tudo bem? Porque quando a gente não cuida dos nossos, vai ter quem adote, viu? E de repente quem adote não seja uma pessoa de bom caráter, não seja uma pessoa do bem, não seja uma pessoa de bom coração. Então, cuidado ao deixar os seus filhos, cuidado ao abrir mão deles, não abra nunca a mão do seu filho, certo? Bom, gente, como eu devo agir se ele apresentar? Primeiro passo é a conversa. Observação, conversa, observação, conversa. E você se olhar no espelho e ver se não é você que está passando isso tudo para ele ou para ela. Certo? É isso. Vou precisar ir ao médico? Se você vir necessidade de procurar um profissional para levar o seu filho e para passar também, você vá. Não tenha preconceito. O psicólogo é aquele profissional que trata do comportamento humano. Ele vai auxiliar nessas questões, certo? Ele vai ver se o caso é um caso que dá para tratar na conversa ou se ele tem que mandar para outros profissionais especializados no tipo de comportamento da tua criança, do teu jovem, ou no teu tipo de comportamento. Não queira passar suas frustrações da vida para o seu filho. O meu casamento não deu certo, o casamento dos meus pais não deram certo, então meu filho, coitado, tá fadado a ficar um solteirão ou um pegador, uma pegadora que vai ficar com qualquer um toda hora. Não, gente. Se a tua história não deu certo até determinado ponto, a história da tua família não deu certo, você tem obrigação de abençoar o seu filho, a sua filha e dizer: a sua história vai ser diferente. A sua história não vai ser como até aqui você tem visto. Você tem condição de mudar a sua história, certo? Então, pessoal, reflitam sobre isso. Será que eu dou conta de mudar? Ou será que eu tenho que dividir, né, esta situação com alguém,
com um profissional, certo? Tudo bem? Ok? Bom, o que eu não devo fazer? Eu não devo depreciar meu filho. Ah, você não presta mesmo, você não presta para nada, não sabe jogar um lixo do banheiro? Eu posso confiar em você para quê? Você é um lerdo, você é um estúpido. Ah, eu não sou uma boa mãe, eu sou um lixo de mãe. Aí ele vai achar você mesmo um lixo de mãe, viu? Um lixo de pai. Certo? Então, pessoal, reflitam sobre esta situação, amados. Que posicionamento? Eu não vou depreciar meu filho, eu não vou me depreciar se eu não moro com o pai do meu filho, né? Ou com a mãe, quem tá assistindo aí. Gente, poxa vida, não deprecie, não fale mal do pai ou da mãe do seu filho na frente dele. A gente fala, não fale mal do professor na frente do seu filho que ele nunca vai respeitar, né? O pai do seu filho pode ser um horror. A mãe do seu filho pode ser um horror. Foi você que escolheu, não foi ele. Foi você que escolheu, não foi ele. Para pensar. Então, gente, não tô falando que você vai pôr o cidadão, a cidadã no altar, né? É ajoelhar. Não é isso. Mas não deprecie o pai ou a mãe nunca. Certo? Tudo bem? Ok, gente? E não ache assim, você está falando isso porque sua família é família margarina, papai, mamãe, cachorro, papagaio, periquito. Não, gente, já passei uns perrengues violentos, horrorosos, uns perrengues terríveis. Mas a gente sabe que se nós batalhamos pela família é porque ela vale a pena. Se a minha mãe, os meus pais, ou minha mãe e meu pai batalharam pela minha família, é porque eles acreditam nessa família. Se os seus pais, mãe e pai que estão assistindo aqui, batalharam pela sua família, é porque valia a pena. Se eles não desistiram, é porque valia a pena. Certo? E aí, gente, medicamentos. Gente, eu particularmente, eu acho tão séria a questão de medicamentos. Eu já tive salas de aula, assim, de metade da sala ser medicada. E eu não vejo resultado algum no comportamento, porque conversando com a pessoa, com o adolescente, conversando com o pai, você vê assim, gente, que é uma coisa que daria para resolver com a mudança de comportamento, com o respirar, com uma fé juntos. Certo, gente? É um tipo de ligação. Qual fé você professar? Em que você acreditar? Mas você o que, gente? Conduzir o seu filho a um caminho. Então, antes de procurar, eu já vi adolescente chegando tombado na sala de aula. Eu falava, não é um baseado, não cheirou, é o remédio que ele tomou ontem à noite, o anti-ansiolítico, lá, o ansiolítico. Ele tomou um remédio para acalmar, para dar uma paz. Essa paz poderia ter vindo do pai, da mãe, dos avós, mas não. Eu vou recorrer ao quê? A um remédio, é rapidinho. E aí com 25 anos, com 30, ele já está com todo o organismo dele destruído, porque de tanto remédio que toma dos 12 até 25, gente, é muito tempo. Isso se infelizmente não acontecerem coisas piores, que é, por exemplo, a tendência ao suicídio. Então, pessoal, recorram a médicos quando preciso. Eu acredito na medicina, eu acredito nos profissionais da medicina que são maravilhosos. Eu acredito, gente, que existem sim medicamentos que resolvem, que auxiliam, mas quando o problema é realmente de saúde, na questão física, né? Agora, as emoções, a gente ainda assim, com vigilância e sabedoria, a gente consegue, em família, em conjunto, nós conseguimos nos cercar, nos afinar, nos alinhar. Não se ache um fracasso de mãe ou de pai.
Não se ache um fracasso de pessoa. Não, gente. Você não é um fracasso de mãe. Você não é um fracasso de pai. Pelo contrário, você tem uma joia ou algumas joias preciosas nas suas mãos que você não pode dividir com ninguém. Elas são suas. Elas não são de ninguém mais. Elas são suas. Elas foram confiadas em suas mãos. Então, gente, se cuide primeiro. Cuide-se primeiro. Toma a sua água. Tenta fazer 5 minutos de exercício. Tenta fazer uma prece. Tenta ver o que você pode fazer para ganhar dinheiro, para trazer o sustento para sua casa. E o que você pode fazer para o seu filho sentir que você o ama. As famílias são sim, gente, turbulentas, tem muitas urgências, muitas situações que eu tenho que resolver na hora. Mas, gente, família é processo. Processo é longo na formação, até que eles possam andar e caminhar sozinhos. E aí a gente já vai para um outro papo, numa outra situação, que é a síndrome do ninho vazio. É quando os filhos se vão, né? E a gente quer que eles se vão como? Independentes, boas pessoas, pessoas de caráter, certo? Você, mãe, você, pai, são pessoas especiais. Vocês receberam milagres em suas mãos, certo? Não foi uma simples relação sexual, uma conjunção carnal, como dizem, né, os profissionais do direito. Não, vocês receberam esse milagre, então cuida. Tá bom, gente? Mas antes, coloca a sua máscara. Antes, cuide de você. Você é especial, você é maravilhoso. E você pode melhorar, porque eu tô tentando melhorar todos os dias e faz pouco tempo que eu sou mãe. Mas eu quero todo dia ser um pouquinho melhor, porque eu não acho que eu sou boa o suficiente. Certo? Então, vamos cuidar de nós primeiro. Cuidar da nossa mente, do nosso coração, dos nossos objetivos. Filhos querem se espelhar nos pais. Eles querem ter pais bacanas para se espelhar. Então sonhe, para que seu filho sonhe também. Não se sinta um derrotado, para que o seu filho também não se sinta um jovem, uma criança derrotada. Sonhe. Galgue, alcance lá, ó, os sonhos. Corra atrás. E você, mãe e pai vencedor, vai fazer o seu filho um homem e uma mulher de bem, vencedores, que vão passar por tantas situações difíceis, por preconceitos, mas vão ter a cabeça boa, porque neste período pandêmico vocês estão tendo um período, nós, né, estamos tendo um período que talvez nunca teremos, então vamos aproveitar, tá bom, pessoal? Um grande, grande, grande beijo para vocês. E até a próxima conversa. Grande beijo.